Olá pessoal, paz do Senhor, bom dia. Já fez seu devocional de hoje? Hoje nós estamos no Salmo 45. Nós vamos ler, meditar naquilo que Deus quer falar conosco, mas antes nós vamos orar, amém? Vamos orar antes de ler a palavra, antes de meditar naquilo que Deus quer falar conosco para o dia de hoje. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez a tua misericórdia se renovar logo pela manhã. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós venhamos entender, compreender, Pai, e praticar. Nos ajude a praticar a tua palavra, que não seja só ouvinte, nós não sejamos só ouvintes da tua palavra, mas também praticantes daquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade. Que o Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, de atuar nessa live, de falar a nossa mente, de nos convencer, porque é o Espírito Santo que convence o homem. Então ele tenha total liberdade de falar conosco no dia de hoje. Amém? Bom dia, amigo. Paz do Senhor. Hoje é Salmo 45, tá, Céu? Com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos. Pai do Senhor, Letícia. Recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Olha que interessante. Seja a minha língua, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu declaro, seja como a pena de um sábio escritor. Então nós devemos pedir ao Senhor sabedoria para falar, para escrever, para declarar palavras. 2. És dos seres humanos o mais notável, derramou-se em graça e em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantém a espada, a cintura, ó herói, cobre-te de esplendor e majestade. Em sua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos portentosos. Então, olha, a verdade, misericórdia e justiça são características de Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a nossa verdade. Ontem eu estava falando sobre isso. Tudo no reino de Deus é baseado na verdade. Não se sustenta a mentira. O trono de Deus é baseado na verdade, em sermos verdadeiros, em sermos sinceros diante do Senhor. Então, a Bíblia fala, buscar-me-eis e achareis quando buscarem de todo coração. Então tem que haver uma verdade em meu coração. E aí eu vou ter um encontro real com Deus. Quando há verdade no sentimento que eu tenho de buscar a Deus. E só Deus pode colocar a verdade em nós. Só Deus pode depositar o Espírito Santo, o Espírito da verdade em nós. Então, quando nós buscamos, o Senhor vai nos mostrando algumas coisas, algumas verdades, às vezes algumas coisas que a gente acredita, o Senhor vai tirando de nós em decorrer da caminhada, porque Ele é a verdade, Ele é justo e Ele é misericordioso. São características de Jesus, que Jesus quer depositar também em nós. Por que fala, no mundo, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará, porque aumentará a iniquidade. Deus odeia iniquidade. Ele antes de eu entrar na live, o Senhor estava falando comigo sobre... Ele é o Deus da verdade, então Ele odeia mentira. Deus odeia iniquidade. O pai da mentira é o diabo, tem na Bíblia. O pai da mentira é o diabo. Então Deus odeia a mentira. E mais pra frente nós vamos ver um negócio sobre o casamento. Deus é muito maravilhoso em seus aspectos, naquilo que Ele nos ensina. Então Deus é o Deus da verdade, então nós devemos ser verdadeiros. Verdadeiros diante do Senhor, verdadeiro com as pessoas. E aí Deus habita. Deus não habita onde há confusão, onde há engano. Deus não habita nessas coisas. O Senhor, o Espírito Santo, habita onde há verdade. Ele ordena a bênção onde há união, onde tem verdade, onde tem misericórdia, onde tem justiça. Então isso nós devemos buscar em Deus. Verdade, misericórdia e justiça. Misericórdia é o olhar para o outro com um olhar assim, se fosse eu no lugar dele. Né? Aí eu aplico a misericórdia. Eu me enxergar no lugar da pessoa. Isso aí eu consigo aplicar a misericórdia justa. E não julgar, mas me colocar no lugar da pessoa.
né? 5. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei. Sobre os teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanece incolubre por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então, por que o reino de Deus é inabalável? Por causa da verdade. A verdade sempre prevalece. Há um ditado, né, no mundo de que a mentira tem perna curta, mas nem sempre. Quando nós estamos buscando ao Senhor, Deus revela a verdade, sim. Porque o trono dele é baseado na verdade. Por isso permanece para sempre. Então a verdade vai sempre prevalecer sobre a mentira, sobre a iniquidade. A misericórdia vai sempre prevalecer sobre o julgamento. Então Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus é verdade. Por isso o trono dele permanece para sempre, porque a verdade sempre permanece. E ela aparece. E no fim ela voltará. Jesus é a nossa verdade encarnada, é o verbo encarnado, e ele voltará para nos buscar. 7. Ama a justiça e abominas a impiedade. Por isso o Eterno, teu Deus, escolheu-te dentre todos os companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra. Aqui fala de escolhido. Jesus foi escolhido para nos salvar. E nós hoje somos escolhidos para falar de Jesus, para revelar Jesus para as pessoas, a mente de Cristo. Mas eu só revelo a mente de Cristo quando eu busco, quando eu deixo Deus trabalhar no meu coração, quando eu deixo Jesus atuar no meu coração. Então aí eu vou começar a desenvolver o caráter de Cristo. Porque o caráter do homem é caído, mas o caráter de Cristo é salvo, né? É a salvação. Quando eu deixo Deus trabalhar no meu coração, eu começo a adquirir o caráter de Cristo, eu começo a ter a mente de Cristo, e aí as pessoas vão começar a conhecer Cristo através da minha vida. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia nos palácios, adornados de marfim. Ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Instrumentos alegram o Senhor, louvor alegra o Senhor, o perfeito louvor dos adoradores de Deus. Alegram o coração de Deus. 9. As filhas do rei te visitam, prestando honras à tua direita, e se posta a noiva real ornamentada com joias em ouro puro de Ofir. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna, e assim encantará a tua beleza o rei. Sendo ele teu Senhor, inclina-te em reverência perante ele. Olha que interessante. Esquece o passado, esquece aquilo que você já passou. Inclina os seus ouvidos para o Senhor, né? A noiva ornamentada, a noiva que aguarda o Senhor. Assim encantarás com tua beleza o rei. A beleza da noiva, a beleza da igreja, a beleza da mulher não tem de estar em ornamentos, em maquiagem, tem de estar no coração. É o coração da mulher, é o coração da igreja que agrada a Deus. 12. A ti, filha de Tira, os poderosos cortejarão com os teus presentes. 13 fala sobre isso, olha. Mas que em suas vestimentas recobertas de ouro está em seu interior a dimensão de sua honra. Então a mulher será honrada pelo coração que ela tem. A noiva será honrada pelo coração. Não é pelo aquilo que ela veste, pelo que ela tem, pelo que ela proporciona, mas pelo coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida, para a gente cuidar do nosso coração. Então a honra está no coração. Nós devemos cuidar do nosso coração. Nós devemos deixar Deus cuidar do nosso coração. Deixar Deus limpar nosso coração de iniquidade, de maldade, de falsidade. Deixar Deus fazer isso, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Existe o pecado em nossa carne, é uma luta da carne contra o espírito. Milita, né? Em nosso ser militam carne e espírito. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, vai começar a militar, minha carne vai querer falar mais alto, mas aí eu sirvo a Deus, eu tenho que escutar a voz do Senhor, e aí fica militando uma coisa contra a outra. Mas nós devemos deixar Deus agir em nosso coração, Deus agir em nosso favor, e aí isso gerará a honra. Então, a mulher que quer ser honrada, a igreja, porque toda vez que fala de mulher na Bíblia, representa a igreja de Cristo,
ela será honrada pelo coração, pelo aquilo que está no coração dela. 14. Com os trajes bordados com ouro é conduzida perante o rei, e as virgens do seu séquito a acompanharão. E o regozijo de grande emoção entrarão no palácio do rei. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais por toda a terra, e tornarás príncipes. Por todas as gerações lembrarei o teu nome. Eternamente hão de louvar desculpa, gente. Todas as nações. Desculpa, gente. Então aqui fala sobre um casamento, sobre a noiva aguardar o rei. Algumas pessoas que foram no meu casamento me perguntaram, mandaram mensagem: por que eu entrei primeiro para aguardar o noivo? Eu entendi da parte do Senhor que a igreja, nós que somos a igreja, que aguarda a volta do noivo, que aguarda a chegada do noivo, que é Jesus. Então nós representamos a igreja, mulher representa a igreja, nós como um todo somos a igreja de Cristo, homens, mulheres. Então nós devemos aguardar, esperar com a nossa lamparina acesa, como a parábola das 10 virgens. A lamparina acesa é o Espírito Santo atuando em nós, o Espírito Santo atuando em nossa vida. É isso que mantém a nossa lamparina acesa, é isso que não deixa a lamparina apagar. É o Espírito Santo de Deus, é a reserva que a gente tem para aguardar a volta de Jesus. Então eu entrei primeiro com o entendimento que Deus me deu, que a igreja aguarda o noivo. O noivo é mais importante porque ele deu sua vida por nós. Por isso que a noiva aguarda a chegada do noivo. Por isso que eu entrei primeiro. Porque um casamento, ele representa tudo que Deus faz, tem um propósito. E o propósito do casamento, eu postei esses dias no Stories perguntando se as pessoas entendem o propósito do casamento. O propósito do casamento é anunciar que Deus é um Deus de aliança. Deus fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. Homem e mulher, foi Deus que fez o primeiro casamento. E tudo que Deus faz é bom. Quando ele fez o homem, ele falou que é muito bom. Então Deus criou o casamento. Então o casamento é da vontade do Senhor. E um Deus que criou o casamento, que criou alianças, ele odeia o divórcio. A Bíblia fala sobre isso. Eu falei antes, o Deus da verdade odeia a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E o Deus de aliança, odeia o divórcio. Por quê? Porque ele deu o preço, ele pagou um preço por nós, por uma aliança eterna, para nós estarmos com ele eternamente. Então o casamento anuncia a volta de Jesus para o casamento com a igreja. Então eu não posso tratar meu casamento como algo comum. Não, o meu casamento anuncia a volta de Jesus. O meu casamento anuncia a aliança que Jesus fez com o homem. Tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito do casamento é anunciar a aliança de Deus com o homem. Deus não se divorcia de nós. Ele pagou o preço para que nós estejamos com ele eternamente. Por isso que o casamento fala que até a morte nos separe. Porém, no meu casamento eu disse para o meu esposo: até que a morte nos una em Cristo. Porque a morte não faz separação, a morte nos une com Cristo. Por isso o casamento é importante para Deus. Por isso nós não devemos tratar nosso casamento como mais um casamento, ou separar por causa de coisas irrisórias. Nós devemos tratar o casamento como algo de Deus. E quando nós temos Jesus como base do nosso casamento, ele intervém. Quando eu chamo Jesus para o meu casamento, o primeiro milagre de Jesus, olha como é importante o casamento para Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Foi a palavra do meu casamento, a transformação, o vinho novo do Senhor. Jesus transformou água em vinho, foi num casamento. Então o casamento é importante para Deus. Não abra mão do seu casamento, sei que Deus está falando contigo. Não abra mão do seu casamento. Chame Jesus para estar. Convide Jesus, eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor na minha família. Não deixe o inimigo tramar contra o casamento, que é um projeto do Senhor. Então nós vamos orar hoje, que o Salmo falou sobre a noiva ornamentada, sobre o casamento, sobre a verdade. Nós devemos ter um coração sincero com o Senhor. Então vamos orar em favor disso, dos casamentos. Que os casamentos declarem a glória de Deus. Que os casamentos declarem a aliança que Deus fez conosco.
Então não desista do seu casamento. Chame Jesus para estar nele. Amém? Bom dia, Carol. Bom dia, Jéssica. Deus abençoe a vida de vocês. Deus está falando conosco sobre casamento, sobre como Ele trabalha o nosso casamento, o nosso favor, porque é o projeto de Deus, desde o Gênesis, onde Deus fez o casamento de Adão e Eva. É propósito de Deus, foi feito para dar certo. E dá certo quando nós confiamos no Senhor. Então coloque o projeto, coloque o seu casamento nas mãos do Senhor. Chame Jesus, convide Jesus para o seu casamento, para que haja transformação daquilo que era vergonha, que às vezes é tratado como vergonha, se transforme em alegria, se transforme em um vinho novo, primeiro milagre de Jesus. Então aquilo que era para ser vergonha no seu casamento, Jesus tem o poder de transformar em alegria. Aquilo que os outros olham e falam, não vai dar mais, não vai aguentar mais um ano. Deus está falando conosco. Jesus é que dá a palavra final. É Jesus. A gente pode fazer planos, mas é Jesus é que dá a palavra final. Então convide Jesus para o seu casamento. Aquilo que é vergonha hoje, no dia de hoje, para o seu casamento, será transformado em alegria, porque você convidou o convidado certo, Jesus, para estar. Amém? Então vamos orar e colocar nosso casamento na mão do Senhor, colocar aquilo que nos traz vergonha na mão do Senhor, na mão de Jesus, para que Ele transforme situações em nossas vidas, para que Ele transforme o casamento, porque é um propósito do Senhor, até que a morte nos separe, até que a morte nos una em Cristo. Amém? Coloque isso no seu coração, né? Até que a morte nos separe, até que a morte nos una em Cristo Jesus. Então vamos orar e agradecer a Deus por isso. A Carol escreveu, precisava ouvir essas palavras, amém. Eu também estou aqui recebendo, estou entregando para vocês e também recebendo do Senhor em relação ao casamento, porque é um propósito de Deus. Bem? Então vamos orar. Coloque aí no seu coração, seja sincero com o Senhor. Agora é o momento da gente falar com Deus, da gente declarar tudo que o Senhor nos orientou, falar com Ele para isso ser ação nas nossas vidas, para isso ser frutos que nós vamos colher, porque estamos depositando no Senhor toda a confiança, tudo aquilo que Ele nos orientou. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor disse, por tudo que o Senhor nos ensinou sobre casamento. Pai, que nós venhamos valorizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O Senhor nos deu um relacionamento, o Senhor nos deu um casamento, que nós possamos valorizar, Deus, aquilo que é eterno para o Senhor. A aliança eterna, o Senhor é um Deus de aliança, fez uma aliança conosco. Mesmo em meio a erros, mesmo em meio nós rejeitando o Senhor se permaneceu fiel, porque esse é o caráter do Senhor, fidelidade, verdade. Coloque em nós esse sentimento, Deus, de sermos verdadeiros, de sermos misericordiosos, de sermos justos, porque esse é o caráter do Senhor. Deus, que haja transformação. Em nome de Jesus, que haja transformação nos casamentos aqui representados. Que haja um vinho novo do Senhor nos casamentos aqui representados, na vida da Carol, na vida da Jéssica, na vida de quem ainda vai casar. Entenda que casamento é o propósito de Deus. Foi feito para dar certo, e quando eu convido Jesus, a transformação acontece. Quando eu convido Jesus, pode até a tempestade vir, mas não cai, porque Jesus é a base, porque a rocha é Jesus. Entenda isso da parte de Deus, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Valorizar o casamento, porque o casamento tem valor para Deus. Valorizar a aliança, porque a aliança tem valor para Deus. Casamento não é só mais um papel que eu assino. Casamento é o propósito de Deus. Paz do Senhor, Carla, prima. Deus abençoe. Então o casamento é um propósito de Deus desde o início do mundo. Nós devemos confiar que Ele faz, porque Ele nos ama, que Ele transforma, porque Ele nos ama, mas nós devemos convidar. Deus não entra em nossas vidas sem a gente fazer o convite. Então faça o convite. Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra no meu casamento. Jesus, me ajuda a confiar no Senhor. Jesus, tira de mim toda a incredulidade, que às vezes eu não acredito que o Senhor faz, mas eu quero acreditar. Eu quero ter experiência com o Senhor. Eu quero viver o novo do Senhor para a minha vida.
Eu quero vinho novo do Senhor para o meu casamento, para a minha vida. Eu quero viver um casamento feliz e em paz e na presença do Senhor. É isso que Deus tem para nós. Amém? A minha prima escreveu, o casamento é o sonho de Deus. Sim, casamento é o sonho de Deus, é o propósito de Deus, desde Gênesis que ele fez o primeiro casamento. Então o casamento foi feito para dar certo. Não aceite as pessoas falar mal de casamento ou falar mal do seu casamento. Aceite o que Deus fala sobre o seu casamento. Foi Ele que escolheu, foi Ele que fez e é Ele que vai transformar o que hoje é vergonha na sua vida em transformação em alegria. O que hoje é vergonha, Deus transforma em alegria. Mas chame Ele, convide, que Ele seja o seu primeiro convidado. Jesus seja o seu primeiro convidado no seu casamento. Amém? Então que Deus abençoe, confie no Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que isso aqui, essa live, vai gerar frutos para o Senhor, vai gerar frutos na sua casa, vai te dar paz e discernimento e sabedoria, porque a mulher sábia edifica a casa. Então Deus vai te dar sabedoria para edificar o lar, para cuidar do lar, para prestar atenção no lar. Amém? Isso que Deus tem para nós. Dê atenção ao que Deus tem propósito. Dê atenção ao sonho de Deus, como minha prima falou. O casamento é o sonho de Deus. Então eu preciso dar atenção àquilo que Deus gosta, àquilo que Deus tem propósito. E o seu casamento é o sonho de Deus, é o propósito de Deus. Então não olhe para ele de qualquer maneira ou como algo descartável. Olhe para ele como algo eterno. Olhe para ele como algo que Deus quer que dê certo. E dá certo quando ele está no centro, quando ele está no meio. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Confiem em Deus. Orem pelo seu casamento, orem pelos seus filhos. Peça ao Senhor auxílio, sabedoria, e Deus dá quem pede. Deus dá quem pede. Quem tem sinceridade, quem tem verdade, o Senhor dá. Amém? Então faça isso. Não desista do seu casamento. É resposta de Deus para vocês e para mim. Não desista do seu casamento. Peça, clame ao Senhor. Então, tchau, tchau, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Carla, que entrou depois. Carol, Letícia, Cristiane, Paula. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que seja um dia na paz e na presença do Senhor. Tchau, tchau, gente.